quarta-feira especialíssima e hoje nós vamos falar de um assunto tão interessante. Vamos receber Ana Cristina Marg. Ana Cristina Marg é aconselhadora biográfica, mentora de projetos autorais, facilitadora de diálogos, pesquisadora do karma e da biografia humana. Tantas coisas interessantes que eu fiquei encantadíssima. O nosso tema hoje é: a sua história cria novos caminhos. Você conhece a sua biografia? Você conhece a sua história? Vem pra cá, no Simplesmente Marta, especialmente para você. E você já sabe, vem. Olá, nossa quarta-feira especial, com uma pessoa linda que vai nos contar tantas coisas interessantes, vai descobrir a nossa história. Olha só que coisa maravilhosa. Você conhece a sua história? Você conhece a sua biografia? Novos caminhos, num caminho que você já vem trilhando há tanto tempo, não é? Muito bem. Hoje estamos aqui com Ana Cristina Marg. Ana Cristina, sinta-se muito bem-vinda. Quero que você saiba que é uma alegria imensa receber você aqui. E eu quero que você conte para nós quem é a Ana Cristina e como é que você trilhou esse caminho maravilhoso. Oi, Marta, tudo bom? Tudo bom. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, que é um grande contentamento e uma grande honra poder falar do aconselhamento biográfico, da biografia humana, nesse canal tão interessante, tão cheio de entrevistas, assim, que me nutriram desde que eu conheci o canal. Muito obrigada, eu adorei. E acho muito legal começar a falar de aconselhamento biográfico, começando com a minha biografia, né? Falando disso. Eu sou aconselhadora biográfica, eu sou facilitadora de processos de inovação. Eu fiz isso para empresas, para corporações durante algum tempo na minha vida, por 8 anos, e hoje eu faço isso para pessoas físicas. Eu faço o que eu chamo de inovação pessoal, apoiar processos de inovação pessoal. E eu fui uma grande perdida profissionalmente, por muito tempo. No sentido de que, primeiro, eu mudei de carreira várias vezes, né? Eu comecei lá atrás, jovenzinha, como babá e monitora de acampamentos. Depois eu fui professora por 5 anos. Depois eu fui vendedora por um tempo. Vi que não era a minha praia. Essa foi o mais curto que teve. E eu fui cair na pesquisa de marketing, por acaso. E nesse por acaso eu fui para fazer uns bicos e fiquei 20 anos. Nossa! Né? Que bico longo! Longuíssimo, né? E eu acho que eu fiquei na pesquisa por tanto tempo porque o universo da pesquisa de marketing atendia várias questões da minha personalidade como profissional. A primeira delas é essa coisa de eu ser hoje chamam de multipotencial, hoje tem nome para tudo, e eu queria até falar um pouquinho disso depois. Que bacana. Eu gosto de muitas coisas, eu tenho muitos interesses, e na pesquisa a gente nunca está falando do mesmo assunto, tem sempre vários projetos, e isso para mim era muito rico, poder me aprofundar em várias questões, mas sem ficar sempre em uma. Eu conversava com pessoas, eu fui mediadora de grupos focais por muito tempo, depois eu virei gerente, aprendi a gerir uma equipe, né? Isso era uma riqueza para mim, e eu fui ficando, mas eu sabia que não era lá, né? Depois de 5 anos na pesquisa, eu sabia que não era lá, mas eu não sabia exatamente o que era. E isso tem a ver bastante com como eu vim parar aqui. Depois que eu tive filho, eu tenho um menino de 12, quase 13 anos, e depois que eu tive filho, eu passei por uma fase de autodescoberta muito intensa. Eu achava que eu ia ser um tipo de mãe totalmente diferente da mãe que eu me tornei, e foi uma surpresa para mim a mãe que eu me tornei. E eu me enveredei no caminho do autoconhecimento com muita profundidade, porque eu precisava entender quem era essa pessoa nova que eu via no espelho todo dia e que eu não reconhecia. E daí eu encontrei, né, no meio dessa crise, eu já conhecia a antroposofia, eu estudo antroposofia há 15, quase 16 anos, e meu médico antroposófico falou para mim, vai fazer seu biográfico.
E eu fiquei relutante, eu achava que eu precisava de uma injeção, assim, sabe, de um chacoalhão muito grande, de uma terapia mais forte. Ele falou, não, vai fazer seu biográfico. E eu fui. E quando eu terminei de narrar a minha biografia e de ver, passar limpo a minha história, eu percebi que tudo fazia sentido. O lugar onde eu estava, a crise que eu estava passando, o quanto eu tinha me abandonado na vida, o quanto eu tinha me distanciado da minha essência. Eu já sabia que eu tinha essa coisa de querer trabalhar cuidando de pessoas, mas eu não sabia por onde exatamente. E quando eu terminei o biográfico, eu falei, é isso, é desse jeito que eu quero trabalhar, é com essa qualidade de trabalho que eu quero estar no mundo. Um pouco tempo depois eu entrei na formação e fui fazer a formação biográfica. São 4 anos de formação, né? Um tempo longo. Eu brinco que é a faculdade que eu escolhi, porque a primeira faculdade que eu fiz para dar um diploma para o meu pai, porque ele dizia que era super importante. Para mim não importava naquela época. E depois da formação, quando eu terminei a formação, eu percebi na minha biografia, né? Eu já contei a minha história de vida de mais de 20 maneiras diferentes. Porque essa é uma característica do biográfico, você pode olhar para vários fios da biografia, a gente chama dos fios do tecido da biografia, você pode puxar cada fio que você quiser de uma vez, e eu escolhi me aprofundar no fio da missão de vida, porque fazia muito sentido para mim, acho até por conta dessa biografia que eu vivi, né, dessa coisa de passar muitos anos sem saber exatamente o que eu queria fazer, o que eu vim trazer para o mundo. E eu me aprofundei aí para ajudar as pessoas a encontrarem estes dons que elas vieram trazer para o mundo como contribuição para a humanidade. Então, eu tenho trabalhado com isso desde 2017, muito focada no fio da missão de vida, desde 2015, atendendo como aconselhadora biográfica. E é isso. Além disso, eu tenho um podcast, eu toco numa banda percursiva de improviso, eu faço trabalhos de comunicação também, apoiando as pessoas, né, a encontrarem, a partir do autoconhecimento, junto com uma parceira, a Patrícia Taufer, que é uma jornalista, a gente apoia as pessoas a melhorarem a sua oratória, e eu sempre fico meio perdida, porque eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa que eu faço e sempre esqueço. Não tem problema, porque depois tudo vai estar lá na descrição do vídeo e as pessoas podem saber mais a fundo quem é Ana Cristina Marque. Muito Ana, bem. Que alegria ter você aqui, viu? Eu já quero começar com uma pergunta bem interessante. Vamos lá. Rudolf Steiner, ele criou a ciência do espírito, né? Uhum. Um olhar para o ser integral. Mas como que é isso na prática? Como é que você pode nos dizer isso do dia a dia? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a antroposofia é uma ciência espiritual. O aconselhamento biográfico ele é com base na antroposofia. E Rudolf Steiner chama de ciência espiritual. Vou começar explicando por 3 pressupostos importantes da antroposofia. O primeiro é que é uma ciência espiritual porque tudo que é vivido no plano espiritual, a gente, quando aguça os nossos órgãos suprassensíveis, a gente pode experimentar. E então a gente pode trocar essas experiências e verificar que elas existem, apesar da gente não poder tocar, apesar da gente ter dificuldade de expressar em palavras, apesar da gente não ver muitas vezes, alguns veem, né? A gente pode verificar que isso existe para todos. Então, é uma ciência porque a gente pode catalogar, a gente pode verificar os eventos. Além disso, a antroposofia é baseada não, né? Mas a gente acredita que nós temos 4 corpos. Todos os seres humanos têm 4 corpos. O corpo físico, esse matéria, que a gente enxerga, toca. O corpo energético, o corpo etérico, que é a nossa fonte de vitalidade, que os chineses chamam de Qi, né? Os orientais, na verdade, chamam de Qi. E ele está aqui, e é ele quem sustenta o nosso corpo físico em pé. O corpo astral, ou o corpo anímico, que é o nosso corpo das emoções, né? E ele também está aqui, num outro plano, mas ele existe,
E é com ele que a gente se relaciona com as pessoas, a gente se relaciona com o mundo, e é nele que estão os eventos emocionais, é onde a gente guarda esses eventos no nosso corpo, e o eu, que é o nosso corpo espiritual, né? E é do eu que vem a tal da consciência, que hoje se fala tanto, e que a gente da antroposofia acredita que estamos na era da consciência, né? E depois eu posso falar um pouquinho mais disso. Então, a gente olha para o ser humano, todo cuidador antroposófico olha para o ser humano tentando abarcar esses 4 corpos e qual a saúde desses 4 corpos. E a gente tem a divisão da alma no que a gente chama da trimembração, que é o pensar, o sentir e o agir ou o querer, como a gente fala. Você vê que a antroposofia tem uma linguagem super própria, né? E eu fico fazendo traduções, porque uma das coisas que eu gosto é de levar a antroposofia para o mundo com uma linguagem que as pessoas consigam entender sem precisar falar antroposofês. O ser humano integrado é aquele ser humano que tem uma coesão no seu pensar, no seu sentir e no seu agir. Isso é muito difícil, né, Marta? Isso verdade. É muito difícil. É um desafio diário, né? É um desafio diário a cada minuto, porque a gente não tem consciência do que a gente sente em geral. É muito difícil as pessoas terem consciência dos seus sentimentos. A gente tem dificuldade de parar e observar os nossos pensamentos, ao invés de ser apenas reativo a eles. E as nossas ações, muitas vezes, elas são comandadas ou pelo sentimento ou pelo pensamento, né? E a gente usa a imagem da lemniscata, que é o que age primeiro, o que nasce primeiro em nós é o sentimento. Então, uma ação consciente é aquela ação em que o sentimento nasce, eu levo esse sentimento para o pensar, eu medito e reflito sobre ele, elaboro esse sentimento, aí eu tomo consciência dele. Aí eu levo essa consciência de volta para o sentir e vejo como eu me sinto a respeito da consciência sobre o meu sentimento. E daí eu levo isso para uma ação, para uma fala, para um gesto, para um fazer, né? Aí eu faço essa ação no mundo, levo isso para o meu sentir e vejo como eu me sinto a respeito dessa ação, dos resultados dessa ação. E daí começa tudo de novo. Então a gente brinca que é essa lemniscata que a gente faz, e é este ser humano integrado, íntegro, que a gente busca através das práticas antroposóficas. Que lindo isso, né? E como fica mais fácil a gente perceber e poder praticar. Uhum. Acho que é muito mais fácil, né? Porque é muito interessante isso, Ana. Porque a gente acha assim, que a gente pensa, e depois que a gente sente, e depois que a gente pensa de novo, e aí tem que fazer uma ação em cima, e não necessariamente essa ação sai. E aí vira uma bagunça danada, né? Então, quando a gente tem um ritmo, né, um ciclo, isso é tão interessante, porque fica muito mais fácil a gente observar e poder fazer, né? É sentir primeiro, né? O aconselhamento biográfico tenta, né, busca, através de perguntas, trazer essa integridade, né? A gente olha para os eventos biográficos, né? O que aconteceu? Quais foram os fatos? O que você sentiu a respeito desses fatos? O que você fez a partir do que você sentiu a respeito desses fatos, né? Então é todo um trabalho da gente ir se conscientizando da própria ação no mundo mesmo. Maravilhoso isso. Tô falando para você que eu me encantei. Tô encantada. É encantador. Eu sou suspeita, como eu disse para você na nossa conversa. Eu sou suspeita porque eu me encantei tanto que eu resolvi trabalhar com isso, né? Que coisa linda. Muito obrigada por você trazer isso para nós. Viu? Tô muito contente com isso. Mas eu tenho mais uma pergunta. Manda. Com a proposta da biografia, né? Qual é o sentido do percurso da nossa história? Nós passamos por isso por acaso? Tem um sentido? É uma missão? Como isso é? A gente olha para a biografia a partir, né, o óculos, a lente que eu uso é uma lente espiritual.
E as pessoas não precisam acreditar nisto para que o processo surta efeito, né? Mas o olhar do aconselhador biográfico, ele é a partir dessa lente espiritual. A nossa biografia, ela não é algo que estava traçado de como vai ser, mas a gente acredita que antes de você encarnar, você faz pactos com outras individualidades que são selados por hierarquias superiores, por anjos, arcanjos, arqueus, enfim. E esses pactos, eles são karma, isso é o karma, né? São esses pactos. E eles não são de uma natureza apenas. Você tem, eu vou fazer uma divisão bem simples, que são os três principais fios kármicos da nossa biografia. A gente tem o karma de passado, que é o karma de reparo. Eu chamo ele de karma de reparo. É aquilo que eu acordei com outras individualidades, que nesta encarnação eu iria buscar reparar de malefícios, prejuízos que eu causei a essa outra individualidade em vidas passadas. Eu tenho o karma de presente, ou o karma do autodesenvolvimento, que está sempre com a gente, que são as coisas que eu venho com o copo vazio para essa encarnação. Eu ainda não desenvolvi no decorrer de toda a minha grande biografia, que são todas as minhas encarnações, eu ainda não desenvolvi essas habilidades humanas, e eu me comprometi comigo mesma que nesta encarnação tem 2 ou 3 coisas que eu vou me esforçar para desenvolver. E eu tenho o karma de futuro, ou a missão de vida, que é aquilo que eu vim entregar para o mundo a partir dos meus próprios dons, a partir dos meus próprios talentos, em benefício do desenvolvimento de toda a humanidade. Por menor que seja o meu gesto, ele é uma contribuição para o desenvolvimento de toda a humanidade. Aí, você me pergunta, estava traçado? De alguma maneira, sim. Mas o que você ia fazer, o que você vai fazer com esses eventos na sua biografia, isso cabe ao livre-arbítrio. Eu vou desenvolver o que eu prometi me desenvolver, cabe a cada um. Se eu vou fazer os reparos que eu prometi fazer, cabe a cada um. Se eu vou entregar os meus dons e talentos em benefício da humanidade, cabe a cada um. Então, sim e não. Mas a gente olha para a biografia porque o Steiner dizia, né, que a nossa biografia ela é um mapa para o nosso karma, porque esses eventos, de alguma maneira, estavam traçados de acontecerem. O que não estava traçado é a minha reação a eles. Então, a partir desses eventos, dentro de idades específicas, eu posso ir buscando esses tesouros kármicos na minha biografia e ir compreendendo o que foi que eu me comprometi a vir fazer nessa encarnação. Nossa, gente, que coisa rica! Olha que rico isso! Pensando nessa questão assim, do processo individual, né? Que a biografia ela é individual. Como fica essa biografia no coletivo? Aí é que começa a brincadeira. Ai, que coisa linda! Porque as relações são onde a gente escorrega na vida e é nas relações que eu consigo me desenvolver, justamente porque elas são difíceis. Porque respeitar a individualidade do outro dentro da minha liberdade é muito complexo, né? E nenhuma biografia é sozinha, porque todas as minhas ações impactam, no mínimo, nas pessoas que vivem ao meu redor. Nenhuma biografia dá-se sozinha, nós somos interdependentes. Uma coisa que eu falo muito nas palestras sobre missão de vida, que as pessoas me perguntam, se eu decidir que eu não vou entregar minha missão, o que acontece? Eu falei, você está criando karma para a próxima vida. Porque se eu fiz um acordo com outras pessoas de que eu ia entregar isso para que elas pudessem se desenvolver, e eu resolvo não entregar, essas pessoas ficaram em déficit, né? Quer dizer, eu fiquei em déficit com elas. Mas ainda assim eu tenho o livre-arbítrio de dizer, não dei conta, não foi isso, não percebi que era isso, né? Não fiz. E eu costumo dizer assim, eu não gosto nem um pouco do chicote de couro sadomasoquista em relação a isso, né? Cada um faz o que dá conta de fazer, cada um dá os passos que dá conta de dar,
E a gente tem não sei quantas mais encarnações para depois reparar isso, né? É uma escolha também, e não tem uma questão da gente ficar se martirizando, nem ficar escarafunchando a ponto de dizer, então eu descobri o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, porque daí a gente não está fazendo com alegria, e é do coração. Tem que ser espontâneo, né? Roubadinha espiritual não vale. E eu chamo de roubadinha espiritual assim, você sabe que é aquilo que você tem que fazer, mas você não descobriu do coração, não é um gesto do coração. Então você sabe que fazer fofoca é feio, é ruim, mas enquanto eu não descobrir isso do coração e não fizer, porque aqui do fundo eu não sinto que é bom fazer, não adianta ficar segurando, porque aqui na mente eu estou fazendo. E a mente constrói a nossa realidade também. É verdade. É complexo. Precisa ter sentido, né? Sim, muito. Eu acho tão interessante essa questão das relações, né? E como é difícil a relação com o outro. É difícil, e por vezes você passa uma vida inteira e não consegue se organizar com o outro. Sim. Né? Mas que coisa boa, né? Da gente poder saber dessa maneira o quanto que a gente pode construir com esse olhar, não é? Sim. E ter esse recurso, né? Eu acredito que todo recurso de autodesenvolvimento, de autoconhecimento é importante, né? Cada técnica, cada olhar, cada linha traz um ponto de vista diferente que você pode ter sobre você mesmo. A biografia é uma delas, né? E quanto mais pontos de vista você tiver sobre você mesmo, melhor compreensão você vai ter do que é que você precisa desenvolver em você, do que é que você veio entregar para o mundo, né? É sempre muito rico. Aquilo que a gente vem entregar para o mundo é com amor, né? Não é só uma entrega, como se entrega uma pizza, não é? É entregar o amor mesmo, né? Fazer as coisas com o coração, com o sentido da alma, né? Com amor e alegria. Exato. Alegria. E você sabe assim, eu sou uma pessoa bastante alegre, eu gosto da vida, eu sou uma apaixonada pela vida. E às vezes a gente consegue tirar uma coisa tão positiva parece uma tempestade, mas tem lá um raiozinho de sol que é que movimenta essa alegria dentro da gente, né? A alegria, a esperança, a boa vontade. Ana, eu vou fazer mais uma pergunta, porque assim, agora você vai estar buscando mais coisas em mim. Que ótimo. Vamos lá, ó. Pensando nessa história, né, da biografia, qual é o papel da crise na questão sucesso e fracasso? Adorei essa pergunta. Que maravilha! Adorei. Gente, preste atenção que tem muitas coisas boas aqui hoje. Eu queria começar respondendo pela etimologia da palavra crise. Crise vem do grego e do latim, crisis, né? E quer dizer julgamento, seleção, resultado de uma avaliação. Originalmente, então, essa palavra nasceu significando isto: julgamento, seleção e resultado de uma avaliação. A crise é maravilhosa. A crise é um convite a parar e reavaliar o seu percurso. Não existe nenhuma crise que não seja um presente. O que é sofrido na crise é não parar e não reavaliar. Quem prolonga a crise é que sofre. Porque a crise ela vem como um sinal de, olha, aqui você está na hora de parar e reavaliar. E do ponto de vista das leis biográficas, que embasam o aconselhamento biográfico, faz parte da biografia de todo ser humano algumas crises específicas em ritmos específicos.
A gente trabalha muito com o ritmo dos setênios, é o ritmo mais conhecido quando a gente fala da antroposofia, mas existem outros ritmos na biografia, que são ritmos kármicos, né? E, em geral, o ser humano vai ter, aos 28 anos, o que a gente chama da crise dos talentos, que é o momento em que você para e diz, ok, eu vivi tudo isso até aqui, na minha infância da vida adulta, né? Mas a serviço de que eu estou colocando os meus talentos? O que eu estou fazendo? Agora, até aqui eu vim no oba-oba, até aqui eu vim nessa profusão de oportunidades que a vida veio me dando, mas o que eu estou fazendo mesmo? Em geral, todo ser humano vai ter, aos 42 anos, o que a gente chama da crise da autenticidade, que é uma repetição da crise dos talentos, mas uma espiral acima, que é, ok, eu construí tudo que eu construí até aqui na minha vida, mas e agora? Eu estou sendo verdadeira? Eu estou escolhendo agir autenticamente a partir dos meus valores, a partir da minha verdade pessoal? Se não, surge uma urgência por volta dos 42 anos para que a gente faça isso, para que a gente comece a se colocar no mundo com autenticidade, porque isto é começar a entregar a sua missão de vida. Eu começo a entregar a minha missão de vida só a partir dos 42 anos, no que a gente chama da fase da maturidade, que vai dos 42 em diante, né? A partir da minha essência, a partir da minha autenticidade no meu fazer no mundo, no meu agir no mundo. Então, toda crise, primeiro, que muitas crises que a gente passa, elas são comuns a todos os seres humanos, e uma coisa muito bonita do biográfico em grupo é isso, porque a gente, quando está na crise, a gente cai num mimimi de achar que é só comigo. O universo me escolheu. Danado, né? O universo me escolheu para ser a sofredora. E não é. E quando você ouve outras biografias, quando você compartilha a sua e escuta outras, você vai percebendo as recorrências nesse ritmo e percebendo o que acontece com todo mundo. Isso dá um conforto no coração, mas isso dá um conforto tão grande. Então, a crise, de certa maneira, ela já está planejada, pelo plano maior, ela está planejada e ela é uma oportunidade de crescimento. É verdade. Quantas coisas a gente aprende no momento de crise, não é? Sim. O que a necessidade faz com que a gente busque. Muito bom. O nosso tema hoje, né? A sua história cria novos caminhos. Você conhece a sua biografia? O que você pode contar para nós disso, Ana? Eu queria começar respondendo essa pergunta com algo que parece fora do caminho, mas não é. Criar. O que significa criar? Criar, voltando para a etimologia das palavras, eu gosto muito disso, significa erguer algo, produzir algo. Inovar. Inovar significa estar dentro de uma mudança, fazer parte de uma mudança, etimologicamente também falando. Como é que eu saio da crise? Criando algo. E quando você se conhece a partir da sua biografia, surge uma clareza gigante sobre as suas potências, aquilo onde você manda bem, sabe? Aquilo que você sabe fazer, e uma clareza das suas deficiências, daquilo que você realmente precisa desenvolver para continuar o seu caminhar. Eu, quando fiz essa transição de carreira da pesquisa de marketing para o aconselhamento biográfico, por exemplo, eu tinha uma neura real, uma neura. A neura era real, né? O medo, a fantasia não era, mas a neura era real, de que eu estava fazendo uma loucura gigante, vendendo a minha parte da minha empresa, que era uma empresa de sucesso, para ir para consultório, para ir fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes. E eu criei essa fantasia de que eu ia passar fome, de que tudo ia dar errado. E uma das docentes da formação, quando eu contei isso para ela já tinha me ouvido narrar minha biografia de umas 8 maneiras diferentes.
Ela olhou para mim e falou: Tina, presta atenção. Nada na sua biografia te conta que isso vai acontecer. Não existe nada na sua biografia porque você sempre soube se reinventar e deu certo. Confia nesta potência. E quando ela falou isso, eu voltei e falei: não é que é verdade? Olha quantas vezes já troquei de carreira e eu sempre consegui. Por que agora eu tô com esse medo ridículo? Por outro lado, eu nunca tinha trabalhado sozinha e eu estava pela primeira vez entrando num trabalho que é solitário, né? O trabalho de cuidador, de consultório, ele é um trabalho solitário, você com seu cliente o dia inteiro, né? E eu falava: nossa, aqui eu vou precisar me fortalecer, porque isso eu nunca fiz. E quando eu tive que fazer, eu fiquei mal. Quando eu trabalhei como autônoma em pesquisa por um período curto, eu falei: gente, eu vou enlouquecer, eu não me aguento mais eu sozinha em casa. E daí eu fui atrás de ferramentas para me fortalecer nisso, para que eu pudesse fazer o novo trabalho que eu queria fazer. Então, quando você tem consciência da sua história, você encontra os seus pontos fortes, os seus pontos fracos com muita clareza, pelas repetições na biografia, e daí você pode ir atrás de se fortalecer onde você realmente precisa, em vez de ficar criando paranoia na cabeça, ou ficar feliz e contente e firme no que você realmente já sabe fazer. Olha que coisa linda. Ana, eu tinha uma tia que ela fez toda a árvore genealógica da minha família, né? Então, gente, ela chegou até lá na Idade Média, tantas coisas interessantes naquela árvore genealógica, que eu gosto muito desse envolvimento, né? Mas aí, o que eu quero te perguntar? Qual é a importância de conhecer essa história, de conhecer a sua origem, né? E qual o impacto que isso tem a ver com a construção de novos caminhos? A gente chega no plano físico, a gente encarna com genes que vieram de um pai e de uma mãe. E esses genes desse pai e dessa mãe vieram de outro pai, de outra mãe, de outro pai, de outra mãe, e a gente vai abrindo a árvore e isso vai ficando gigante. O nosso corpo físico, na primeira infância, o nosso corpo energético, que é o corpo que nos fornece energia para estar de pé, ele ainda não está formado. E ainda não estando formado, de onde vem a energia, então, para multiplicar células, para desenvolver órgãos? Vem da energia do corpo energético da mãe, principalmente, do corpo energético de todos os outros adultos que me cuidam, do corpo energético dos ambientes que eu frequento. E o meu corpo energético e todos esses outros moldam o meu corpo físico. Então, só por aí você já vê a importância, porque o corpo energético da minha mãe carregou impressões do corpo energético dos pais dela, que carregou, e esse corpo energético ajudou a moldar esse corpo físico aqui, que está aqui de pé diante de você hoje. Então, começa assim, energeticamente, você carrega todas essas gerações com você. Segundo, eu sou parte da minha mãe, eu vim da minha mãe e do meu pai, mas eu não sou nenhum dos dois. E é preciso, faz parte do processo de amadurecimento, se desvencilhar daquilo que não te pertence. Se desvencilhar, né? Como é que eu acho a minha autenticidade se eu não me desvencilho do que é deles? Honradamente, né? Entregar de volta para eles com honra, com gratidão, mas dizendo: esta não sou eu. Eu tô aqui e o que é meu fica comigo. E eu levo para minha vida o que é meu. Então, se eu não tenho consciência dessa história, como que eu posso me desvencilhar do que não é meu? É verdade. Né? Como é que eu vou separar o que é meu do que é do outro se eu não tiver consciência? E são histórias muitas vezes sofridas, são histórias muitas vezes de ilusões, são grandes biografias também. Né? De limitações, inclusive, né? De limitações geracionais, de limitações de uma época cultural, sim, né? Sim. Então, às vezes eu já vi, escutando de clientes, né, no final, no processo biográfico,
quando a pessoa, no individual, né? Porque a gente tem um processo individual e em grupo, no individual, ao final, o aconselhador conta para o cliente a biografia do cliente, provocando esse eu observador, que é tão importante da gente ter para se distanciar de si mesmo e poder notar exatamente o que está acontecendo comigo. E eu já vi muitos clientes que, ao final, quando ouvem a sua história, falam: meu pai, eu estou repetindo meu pai inteirinho. Ou, gente, eu estou fazendo igualzinho minha avó. E esta consciência, esse insight que vem, é a primeira possibilidade de devolver o que não é meu e dizer: agora eu vou seguir pelas minhas próprias... Eu posso escolher diferente, né? Isso quando alguém não olha para você e fala assim: nossa, você é igualzinho a sua avó, ou a sua tia, ou coisas do gênero, não é? Como se a gente estivesse encarnada naquela pessoa. Isso dá um nervoso, não dá? Não, nervoso, exatamente, você tem razão. E dá nervoso porque a gente quer ser a gente mesma, a gente quer encontrar essa coisa única que é nossa, o nosso eu, ele quer atuar a partir dele, né? E é tão interessante quando a gente descobre, né, essa autonomia. Isso é enriquecedor, isso é fazer. É, quando você falou a questão da árvore genealógica, né, que uns vai trazer, a sensação que me dá é que, assim, que a gente abre uma asa enorme para voar, né? Olha que coisa linda. E aí, quando você fala isso, né, devolver de uma forma sagrada aquilo que é do outro, isso também promove um voo gigante. Sim. Né? Sim. Muito bem, Ana, eu queria tanto que você falasse bastante coisa, só que o nosso tempo é curto, né? Eu tô perdida já no tempo, Marta. Mas eu controlo o tempo aqui, fica sossegado. Tá bom. O importante é que você esteja à vontade aí para nos contar suas riquezas. Bom, nas entrevistas anteriores, né, nós recebemos a doutora Alessandra, que é a psicóloga infantil que falou do primeiro setênio, né, uma querida mesmo. E depois nós falamos do propósito de vida com o Dr. Moacir. E na semana passada, nós tivemos a doutora Célia Maria, que é nefrologista, homeopata, e ela falou a história dela para descobrir a homeopatia. Sim. Foi um trabalho muito rico, né? Então foram momentos lindos, cruciais. E aí eu vou fazer essa pergunta. Biografia é a alma da consciência ou a alma cria a consciência da biografia? Nossa! Tostine, se é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho? Eu acho que essa é a pergunta. Eu vou ter que começar dizendo que, lembra que eu falei no começo, né, que eu queria falar um pouco dessa coisa da consciência. Da alma. A gente está na era, para nós da antroposofia, a gente acredita que a gente está entrando na era da alma da consciência. E na biografia, toda a biografia ela é uma repetição da grande biografia da humanidade. E a biografia da humanidade ela é uma expansão de cada biografia individual. A época na biografia individual da alma da consciência é o 6º setênio, que vai dos 35 até o final dos 41, né? O que acontece na alma da consciência? Na alma da consciência é quando eu desenvolvo a minha habilidade de me enxergar por inteiro. Existe esse convite de alma dos 35 aos 41 na vida individual, este convite de alma de me enxergar por inteiro. Eu brinco que é o setênio heavy metal, porque se enxergar por inteiro significa olhar para as sombras também, né? E é quando a gente pratica, ou existe esse convite de alma de praticar a busca pela sua integridade, que é não excluir mais nenhum pedaço de você. Bom, se existe este convite na alma,
Então, é a alma que traz a consciência. Mas ela vem a partir da atuação do eu, do espírito, e não da alma. Para o meu espírito atuar e trazer essa consciência, a minha alma tem que estar sã. Por quê? O espírito, ele é muito denso. O nosso espírito, ele não encarna de fato no nosso corpo. Ele está num plano aqui, atuando, mas ele atua através da alma. Porque se ele encarnasse de fato no nosso corpo, essa densidade energética ela é demais para o corpo físico, o nosso corpo não suportaria. Então, nosso espírito comanda o corpo através da alma. A alma, então, ela é a banda larga ou a internet de escada para dar o comando para o corpo. Quando a alma não está saudável, quando a gente está à mercê das nossas dores, dos nossos traumas, o eu não consegue atuar. Sabe aqueles momentos que você toma uma decisão, e você diz, é assim que eu vou fazer, e chega lá, você fala 2 palavras, e quando você vê, você está fazendo tudo diferente, tudo que você disse que você não ia fazer, esse é um indício de que sua alma está precisando de cuidado. De que o tecido da sua alma está meio roto, está meio esfarrapado, e você precisa de apoio para cerzir esse tecido para que o seu eu possa atuar um pouco melhor. Se o eu não atua, eu não trago para a consciência. Mas a minha biografia traz para mim, né, os meus eventos, os meus encontros necessários para que essa consciência venha à tona. Então, fica uma coisa meio, será que, né, tá fresquinho, é Toshines que tá sempre fresquinho, tá sempre fresquinho porque é Toshines, né? É uma relação muito emaranhada da consciência que vem pela alma, da consciência que vem pela biografia, porque as 2 coisas vão atuando juntas, mas é sempre para que o eu possa atuar e eu, de fato, possa fazer o que eu me comprometi a vir fazer aqui nessa vida. Responde. Nossa, quantas coisas temos que fazer, já pensou? E poder escolher fazer, né? A gente pode escolher. Sim. Isso é muito bom. Você falou sobre os setênios, né? Conta para nós um pouquinho mais sobre os setênios, quantos são, como funciona. Do ponto de vista kármico, a gente divide a biografia em 9 setênios. Do 0 aos 7, 7 aos 14, 14 aos 21, 21 e assim por diante. Os 3 primeiros setênios, daí eu vou falar um pouco, bem resumidamente, das fases da vida, de acordo com a antroposofia. Os 3 primeiros setênios são a fase de receber. Eu sou criança. Para nós, até os 21 anos, você é criança. Você pode ser uma criança bem crescida, mas você é criança. Por quê? Porque o nosso eu só termina de encarnar aos 21 anos. Então, até os 21 anos, eu não tenho consciência atuante. Eu não tenho a minha consciência plena disponível para eu atuar no mundo. Então, eu sou criança. E a gente está na fase de receber desses 2 seres que se comprometeram em nos criar nesta vida, dessa família que se comprometeu em nos receber e nos acolher nesta vida. Dos 21 aos 42, eu entro na fase da troca com o mundo. E eu sou adulto. E nessa fase da troca, eu vou construindo no plano material e vou me desenvolvendo no plano anímico da alma e no plano espiritual. Mas é muito mais na alma, na fase adulta. Dos 42 aos 63, eu entro na maturidade. A fase dos 42 aos 49, eu brinco que é a primeira infância da maturidade. Assim como dos 21 aos 28, é a primeira infância da fase adulta. E eu entro na fase da doação a partir dos 42. Então, o mundo não tem mais obrigação de me dar nada. O que eu podia receber karmicamente, eu já recebi, e agora eu estou na fase de me transformar e doar para o mundo, em gratidão por aquilo tudo que eu recebi. Isso é um grande resumo, assim, um pequeno resumo, né? Uma síntese de como a gente enxerga as fases da vida. E daí tem gente que pergunta, então o que acontece depois de 63? Depois de 63 você está livre do karma. Você entrou na fase da velhice, né? E você está livre do karma.
Mas você está livre do karma para você fazer o que você quiser, do ponto de vista, eu não tenho mais obrigação de reparar nada, eu não tenho mais obrigação de entregar nada para o mundo, de doar nada, eu não tenho mais obrigação de desenvolver nada comigo, mas eu posso escolher continuar fazendo as 3 coisas, por exemplo. E a gente acredita que dos 63 em diante, você está plantando sementes para a sua próxima encarnação. Ai, que coisa rica, gente. É muito bonito, não é? É rico demais. É muito bonito. E daí é muito comum a gente ver no meio antroposófico pessoas que decidem, eu vou estudar uma língua nova, eu vou plantar essa semente, eu vou aprender jardinagem, eu vou aprender a pintar, eu vou fazer escolhas de coisas que eu quero levar para frente. E desse ponto de vista sempre me dá muita muita compaixão e muita dor, assim, de ver as pessoas que escolhem, a partir dos 63, plantar mágoa, rancor, ressentimento, né? Porque você, desse ponto de vista, você leva isso para sua próxima encarnação. Quando você fica cultivando essas coisas. Então, a gente fala muito de um amadurecer luminoso. Tem um livro que se chama Amadurecer Luminoso, que é muito bonito, que fala disso também. Como pode ser esse amadurecer luminoso e essa terceira fase da vida em que a gente vai plantar sementes que nos facilitem a vida na próxima encarnação, né? Criando potencialidades para a próxima, né? Criar mais recursos para a próxima experiência, né? Sim. Muito lindo isso. Eu fico, olha, literalmente encantada com isso assim. Eu queria botar coraçõezinhos na tela, porque eu também fico muito encantada. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas se despertando para isso também, né? Embora eu saiba que você já está desperta para isso faz algum tempo, só de ver todas as entrevistas que eu consegui assistir que você fez. Mas é sempre uma riqueza a gente aprender, né? Eu falo que esse programa me trouxe muita luz, porque eu aprendo muito com quem está aí, né? E isso eu acho que é uma grande oportunidade que eu devo ter trazido de outras experiências para eu usufruir agora. Uhum. Porque sim, eu gosto muito disso e percebo que todas as pessoas que eu convido, Ana, elas têm uma paixão por aquilo que elas fazem. E isso é encantador. Sim. Né? Isso movimenta uma energia, uma alegria muito grande com quem está aqui na tela e com quem está lá do outro lado assistindo. Sim. Não é? Ana, vou fazer mais uma pergunta, porque o nosso tempo já está correndo assim. Como é que a biografia ela resgata o poder de tomar a vida nas próprias mãos? A gente não tem, Marta, o hábito, né, e isso não é uma crítica de jeito nenhum, tá? É só uma observação fenomenológica. A gente não tem o hábito de pensar na nossa biografia como um contínuo. A gente não tem o hábito de traçar essa história de vida própria como algo que tem começo, meio e fim, ou começo, meio e meio, porque a gente ainda está vivo, né? Seja quando a gente pensa sobre a nossa própria vida na cabeça, ou seja quando a gente está fazendo alguma terapia que não é biográfica. Quando você olha para a sua história com este olhar de começo, meio e meio, é impossível você não perceber as relações de causa e efeito. É impossível você não tomar a responsabilidade pela sua vida. Porque a relação de causa e efeito, sequencial dos fatos, traz para si, que foi o que aconteceu comigo quando eu fiz o meu biográfico a primeira vez, né? Porque eu estava assim, o meu estado era: alguém catapultou meu trem para fora dos trilhos, e isso nunca tinha me acontecido.
E eu quero saber quem foi esse filho da mãe e eu preciso pegar ele de jeito. Era esse o meu estado. Quando eu terminei de narrar a minha biografia, eu falei, ninguém catapultou o trem para fora do trilho. Fui eu mesma que fiz essas escolhas. Fui eu mesma que escolhi esses caminhos. E é esse o efeito. Então, quando você tem esse efeito, é impossível você não dizer agora está na hora de eu tomar as rédeas. Isso acontece para tudo na sua vida? Claro que não. Como diz minha querida parceira Márcia Vilares de Freitas, de trabalho, a Márcia fala, né? A gente, em qualquer processo terapêutico, a gente colhe os nhoques que estão prontos para serem comidos. Os que ainda estão crus, eles vão ficar lá no fundo da panela, né? Então, mas para aquilo que você estava pronto para ver, vem esse ato de autorresponsabilidade, dizer, bom, se eu escolher aquilo, agora eu posso escolher outra coisa. Sim, sim. E é rico isso, né? É muito rico. Sim. Eu tenho uma amiga, ela também faz lives bacanas, muito bacanas. E eu participei uma vez da live dela, né? E ela falou assim, eu acho tão interessante que você fala, é rico isso. Gente, não tem outra palavra. É riquíssimo. Né? São coisas que transformam a vida da gente. Sim. Coisas que a gente olha e fala assim, poxa vida, eu fiquei sentada nessa poltrona aqui sem fazer nada. Olha quantas coisas boas tem na minha história que eu posso usar em meu favor. Sim. Olha que coisa linda isso. Sim. Estamos assim, literalmente chegando ao final. Mas eu ainda tenho duas coisas para perguntar para você. Dentro do dito modernidade, né? Porque tudo a gente acha nome para as mesmas coisas, né? A gente inventa nome para as mesmas coisas. O papel do aconselhador biográfico é o mesmo do coaching? Não. Como é? Nem do terapeuta. Nem do terapeuta. Uhum. O aconselhamento biográfico, ele não é uma terapia. Ele tem efeitos terapêuticos. Ele acontece em âmbito de consultório como uma terapia, por exemplo, mas ele não é uma terapia. A escolha da palavra aconselhador biográfico, aconselhamento biográfico, tem uma história gigante no Brasil e ela tem um sentido. E o aconselhador, ele vem do counselor, em inglês, né? Que não é a pessoa que dá conselho. Eu gosto de lembrar isso. O counselor é aquele que acolhe e que apoia um processo, né? Na terapia, a gente tem um profissional que entende, inclusive, de patologias e que visa uma cura, né? E que apoia e escuta e acolhe visando esta cura. No coach, a gente tem um profissional que sabe que o seu cliente tem uma meta e o apoia, o ferramenta para que ele chegue a atingir a sua meta. No aconselhamento biográfico, a gente não tem objetivo nenhum. Porque o objetivo é acolher a biografia. A biografia é uma grande anamnese. A biografia em si, ela é uma grande anamnese, porque uma vez que eu tomei consciência dessa biografia, e isso eu escuto de muitos clientes e de psicólogas que já fizeram biográfico comigo, que quando você vai para o processo terapêutico, por exemplo, depois de ter feito a sua biografia, você vai muito mais certeiro, porque você enxergou o todo, você ganha essa visão ampla de águia sobre a sua própria história. Mas a gente não quer nada, não tem um objetivo. A gente só apoia a pessoa a recontar a sua história, passar ela limpo, ganhar essa visão ampla e quando chega no final do processo, aí a gente diz, tá bom, então quais foram os aprendizados até aqui? E o que você deseja fazer com isso? E apoia essa pessoa a tomar escolhas para o que eu desejo fazer com isso aconteça. Muitas vezes a escolha é, bom, agora você pode procurar um coach para fazer isso aqui, ou não, agora talvez seja legal você ir para uma terapia para olhar para essa questão aqui. Ou
pode continuar no biográfico dizendo eu quero me aprofundar neste pedaço da minha biografia ou no fio biográfico dos meus relacionamentos para entender um pouco melhor, para depois ir para terapia ou fazer terapia e coaching em conjunto com o biográfico. Eu já ouvi muitas vezes, inclusive, né, que o processo terapêutico com um biográfico em paralelo, ele anda com mais profundidade, mais rápido, e que o processo de coach, depois de um biográfico, onde a pessoa se conheceu e entendeu suas potências, os seus fios da vida, os fios da meada, aí ele vai para o coach sabendo melhor o que é que de fato ele quer, né? Então são 3 processos absolutamente distintos e complementares, né? E aí é que se encontram os novos caminhos, não é? Sim. Esse tema foi muito gratificante. Eu falo que eu comecei a pensar nele desde o primeiro dia que eu conversei com você sobre isso. E eu falei, nossa, isso abrange tantas coisas, né? Tantos elementos para a vida da gente. Sim. Então, nós chegamos ao final. Né? Que pena, porque passou muito rápido. Eu queria saber muito mais. Eu gostaria, eu vou te pedir, que você deixasse uma mensagem para todas essas consciências que nos ouvem, que nos assistem neste momento. É possível? Claro. Bom, primeiro, a minha mensagem, acho que eu deixo para as pessoas muitas vezes me perguntam para quem é o aconselhamento biográfico e eu digo para todo mundo. Todo ser humano pode e deve, eu acho, se beneficiar desse processo. Conheça a sua história. Se você conhece a sua história, você é protagonista dela. Enquanto você não conhece a sua história, você está sujeito a ser coadjuvante e deixar que outros sejam protagonistas da sua história. Essa é a primeira mensagem. A segunda é que cultive sua criatividade. Cultive sua criatividade o tempo inteiro. Saiba criar soluções para as suas crises. Esta, para mim, quando eu entendi que isto talvez seja a coisa mais espiritual que a gente pode fazer, é cultivar a nossa criatividade, a nossa capacidade de transformação, meu trabalho começou a fazer ainda mais sentido para mim. E eu falei para Marta que eu gosto muito de tirar uma carta dos anjos para as pessoas no final das minhas entrevistas, palestras. Então eu vou tirar uma carta dos anjos para você que está assistindo a gente. Que anjo precisa ou pode acompanhar todo aquele que passar por este vídeo, para que essa pessoa se beneficie ainda mais do conteúdo que ela recebeu. Eu tirei aqui o anjo da liberdade. Olha, e um anjo peladinho na praia, de frente para o mar, de braços abertos, recebendo a luz solar. Ai, que maravilhoso! Olha, gente, que coisa maravilhosa para você, para nós, para mim. Olha que lindo! Eu estou apaixonada por isso. Muito obrigada, viu, Marta? Eu que agradeço. Agradeço do fundo do meu coração pela sua disponibilidade, pelo seu saber, pela sua alegria em compartilhar esse assunto tão interessante conosco. Vamos aguardá-la para uma nova oportunidade. Sempre que você quiser, estarei aqui. Foi uma delícia participar. Agradeço demais mesmo essa oportunidade. Conhecer você, conhecer o conteúdo do seu canal, foi assim, me aqueceu o coração nessa semana, enquanto eu ia fazendo, me preparando para estar aqui hoje. Gratidão mesmo, Marta. Que delícia isso. Gratidão do fundo do meu coração. Gratidão para você que ficou assistindo até esse momento, que pôde ouvir e sentir tantas coisas boas vindas da Ana Cristina. E eu espero você numa próxima quarta-feira
peço para você compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam assistir e se beneficiar desse saber. E se você ainda não se inscreveu, faça agora. Esse programa é feito especialmente para você. Um beijo no seu coração, Ana, um beijo no seu coração, gratidão e até a próxima. Um beijo, Marta, um beijo a todos que ficaram com a gente aqui. Tchau.